Colégio Naval Física 2020, questão 44. Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira 2 panelas com água a 100 graus Celsius e 8 panelas de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Conclui-se, desprezando as perdas de calor para o ambiente, que a temperatura em graus Celsius obtida na água da banheira foi de... Bom, para trocas de calor, quando um corpo... Vamos imaginar aqui que cada quantidade de água ali das panelas, né, que ele colocou seja um corpo, né? Então, são 2 panelas de água a 100 graus Celsius e 8 panelas de água a 20 graus Celsius. Vamos imaginar que são 2 corpos diferentes, né, com massas diferentes ali. E para entrar em equilíbrio, essa quantidade de água, entrar em equilíbrio térmico, né, um corpo, né, vai passar, né, vai transferir calor para o outro corpo. Então as 2 panelas de água a 100 graus Celsius elas vão transferir calor para as 8 panelas de água a 20 graus Celsius. Então nas trocas de calor, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. Então aqui a quantidade de calor cedido pelas 2 panelas de água a 100 graus Celsius mais a quantidade de calor recebido pelas 8 panelas de água a 20 graus Celsius tem que dar zero. Ou seja, a quantidade de calor que um corpo cede é a mesma quantidade de calor que o outro corpo recebe. E a soma dessas 2 quantidades de calor tem que dar zero. Então, a quantidade de calor cedida é igual a menos, né, passando esse QR aqui para o outro lado, a quantidade de calor cedido é igual a menos a quantidade de calor recebido. Como não está havendo mudança de estado físico, nós vamos usar a equação do calor sensível, né, que é o Q macete. Q é igual a mc vezes a variação da temperatura. Aqui. Como não há trocas, né, de calor com o ambiente, as trocas de calor vão ser apenas entre as massas de água, né, das duas quantidades, né, de panelas ali que o estudante usou para deixar o banho morno. Então, como as panelas são iguais, então as massas de cada panela, da quantidade de água, são iguais. Então eu vou dizer aqui que para 2 panelas, então a quantidade de massa de água de uma panela é m. Eu tenho 2 panelas de água a 100 graus Celsius, que vai transferir calor para as 8 panelas de água a 20 graus Celsius. Então eu vou dizer aqui que o calor cedido vai ser das 2 panelas que estão com água mais quente, né? Com água com mais calor. Então aqui, 2 massas, 2m, né? As 2 panelas, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio que a gente quer descobrir. Então é θF menos a temperatura inicial, que é de 100 graus Celsius. É igual a 8m, porque agora são 8... menos 8m, né, porque é menos a quantidade de calor recebida, menos 8m, que são as 8 panelas de água, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, que aqui é θF, a temperatura final, a de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius. Aqui, a gente já pode cortar o MC com MC e podemos passar esse 2 para lá dividindo menos 8. Então, desse lado da equação, nós vamos ter θF menos 100 igual
o 2 passa para cá dividindo esse menos 8, vai ficar menos 4, que multiplica θf menos 20. θf menos 100 é igual. Multiplica aqui 4 vezes θf e 4 vezes 20, né? Então, menos 4 vezes θf é menos 4 θf. Menos 4 vezes menos 20 vai dar mais 80. Passo o menos 4 θf para a esquerda, soma com esse θf aqui, vai dar 5 θf é igual a... O menos 100 eu passo para cá, somando, né? Então eu somo com esse 80, vai dar 180. θf é igual a... Passo para cá o 5 dividindo 180, vai ser igual a 36 graus Celsius. Essa é a resposta da questão. Então, a temperatura de equilíbrio dessa mistura de águas aqui, das panelas, dá 36 graus Celsius. Letra D.